Vamos lá, sexta-feira de treinamento à tarde no CT, um treinamento fechado, que inclusive será o penúltimo do esporte, antes da viagem a Campinas. Amanhã, inclusive, o esporte tem um treinamento pela manhã no mesmo local. O esporte que fará um jogo importantíssimo contra o Guarani. É um duelo que pode dar ao esporte a condição de encostar de vez nas equipes que estão dentro do G4 hoje. O esporte é o 7º colocado, né, e vai precisar pontuar fora de casa. Quem quer subir de divisão tem que ganhar fora de casa. O começo do esporte até foi bem animador. Foram 2 vitórias longe do Recife, mas depois, com as 3 derrotas consecutivas e a instabilidade dentro da classificação, o esporte não conseguiu pontuar com mais frequência dentro da Série B do Brasileiro. E para isso, um adversário conturbado, né? Por mais que eu acompanhe informações do Guarani, eu não entendo qual time que Pintado vai colocar em campo neste domingo para enfrentar o esporte. É jogador afastado, jogador que está sendo negociado, jogador que está sendo desligado. Então, de uma certa forma, é um Guarani que não vive um bom momento, não à toa a lanterna da competição, mas a gente já viu, né, que o esporte é capaz de tudo, né, quando o assunto é enfrentar um lanterna, né, o retrospecto não é bom, daqui a pouco a gente fala sobre ele, então todo cuidado é pouco diante de um adversário, né, que vive um mau momento na tabela. Porque o assunto de agora é sobre uma provável negociação que o esporte vem mantendo com o volante chileno Esteban Pavés, 34 anos de idade, jogador que passou pelo Atlético Paranaense entre 2017 e 2018, com 35 jogos nesse meio tempo, e já há 3 temporadas vem defendendo as cores do Colo-Colo. É capitão, inclusive, da equipe chilena. É um jogador que, segundo as informações vindas do Chile e do seu próprio empresário, é um jogador que negocia com o esporte. A diretoria do esporte, obviamente, já se colocou, né, a respeito do assunto, destacando que não comenta sobre especulações de mercado, mas o próprio empresário do atleta confirmou esse negócio, né, que pode envolver o jogador. Jogador que tem passagens aí pela seleção chilena, tem passagens além do Colo-Colo, né, que foi o clube com mais ele defendeu ao longo de toda a sua carreira. Defendeu também o Tijuana do México, defendeu o Alnars, né, também na temporada 19-20, e algumas equipes, né, intermediárias do Chile lá no começo de sua carreira, quando ainda era jogador do Colo-Colo, clube com o qual o revelou e o projetou para o futebol. Trata-se daquela contratação que a gente, por mais que o esporte ele vá ao mercado em busca de um jogador que seja numa idade um pouco mais avançada, é um jogador com características que me agradam e que também o mercado pode dar a Pavés uma chance de voltar ao futebol brasileiro com protagonismo, né? No Atlético Paranaense fez as suas partidas, né, e tem já a ciência de como funciona o futebol local, embora tenha passado já muito tempo afastado do futebol do Brasil. E é um cara que, assim, vem com esse status, né, de capitão, de liderança. É um pedido do Mariano Sosso, né? Então talvez isso possa influenciar diretamente na busca do esporte por esse jogador, que vai ter que desembolsar uma determinada quantia para a contratação desse atleta. O Colo-Colo detém os direitos econômicos de Pavés e não será o esporte que vai conseguir esse atleta por empréstimo no mercado. O esporte, se quiser a aquisição desse jogador, vai ter que desembolsar, vai ter que pagar, né, essa multa, né, junto ao clube chileno, com o qual ele tem a maior identificação em toda a sua trajetória, para que o esporte possa contar com o futebol de Pavés. Para mim, é um acerto que, se confirmado, né, e se a negociação se encaminhar e o esporte chegar a anunciar o jogador, trata-se de mais um estrangeiro no elenco, né, mais um chileno até. As últimas experiências com chilenos não foi tão positiva, como no caso, né, dos jogadores que vieram do futebol do Chile. O próprio Parragués foi um exemplo, né, veio do Colo-Colo, tinha um status lá de goleador, chegou no esporte e acabou não desempenhando. E o próprio Blas Cáceres, que à época foi uma indicação do técnico paraguaio Gustavo Florentin, vindo do futebol do Paraguai, também acabou não se estabelecendo aqui, embora muitos torcedores do esporte haviam à época citado de que o Blas Cáceres poderia ter obtido mais oportunidades com a camisa rubro-negra. Pavés, na minha opinião, é um cara mais consolidado.
é um nome mais conhecido. É um cara que já tem uma carreira formada e que, dentro daquilo que o Sport projetou, até pelas entrevistas concedidas pelo João Marcelo Barros, pelo Guilherme Falcão, pessoas ligadas ao comitê gestor de futebol do clube, é um jogador que está dentro daquilo que o Sport traçou. É um atleta que não está encostado numa determinada equipe e que, por isso, o Sport mantém o sigilo nas informações para que nada possa ser vazado e, consequentemente, o Sport possa obter o acordo com o atleta. E até mesmo por essa questão de ser vazado pelo seu empresário, a gente não descarta a possibilidade de um acordo ser firmado no mercado, muito pela conduta com a qual o Sport adota a partir do momento que, né, tem todo esse fechamento das informações para que nada chegue na boca miúda de um de outro e que atrapalhe as negociações. Estaremos acompanhando detalhes a respeito desse possível acordo que o Sport possa estar fazendo com Esteban Pavés, que para o torcedor é um conhecido, né, para aqueles mais aficionados, é um volante, né, um volante destro de marcação, um cara que pode servir ali naquela chamada primeira linha, né, auxiliando a guarnição de defesa. Tem uma boa qualidade no passe, 13 jogos pela seleção chilena, então um jogador que pode ajudar bastante, não pensando apenas no acesso, mas também pensando, quem sabe, num futuro que o Sport deseja estar, obviamente, na elite do futebol brasileiro. Assim como outros nomes que acabaram sendo especulados, né? A gente fica ali naquele monitoramento, o caso do Aderlan, por exemplo, o lateral que está encostado no Santos, né? Não teve tanto aproveitamento na equipe do Peixe, foi contratado com muita expectativa à época, né, para quem sabe ser o titular, mas a gente percebe que com o Fábio Carille ele não consegue ter tantos minutos em campo. O Cicinho também é um outro experiente jogador, né, que hoje encostado no Bahia, né, não consegue também se firmar numa posição que hoje conta com Santiago Arias, né, o colombiano. E das outras posições, vamos aguardar se de fato a zaga será reforçada como o torcedor imagina. A lateral direita tem essas especulações com Aderlan e Cicinho. E mais um volante. Se há uma chegada provável, possível de Pavés, a gente sabe que ali naquele setor o Sport pode ter aí algumas saídas, né? A gente até falou sobre a situação de Fabinho aqui dentro do nosso programa, de um jogador que poderia, quem sabe, deixar o Sport. Seria um dos disponíveis nessa janela de transferências que abre no próximo dia 10. Sobre a rodada da Série B, hoje teremos uma partida, na verdade são duas, mas uma que interessa diretamente ao Sport, que é o jogo das 19 horas entre Ceará e Santos, né? Duas equipes que estão ali na parte de cima da classificação e com isso o jogo interessa diretamente ao Sport. Hoje o Santos está dentro do G4. O Santos é o atual segundo colocado com 22 pontos, empatado até em número de pontos com o América Mineiro e o Operário. O Ceará é o nono e em caso de vitória do Ceará, o Ceará ultrapassa o Sport na classificação. O empate deixa tudo como está. Santos em segundo, aliás, o Santos vai à primeira posição por conta do número de vitórias e o Ceará fica com 20 pontos, mas não ultrapassa o Sport com esse mesmo número de pontos pelos mesmos motivos, os critérios de desempate. Aí uma vitória do Santos, o Santos lidera aí de maneira folgada a Série B do Campeonato Brasileiro, com um jogo a mais em relação aos seus principais concorrentes. E sobre o Sport ainda, os ingressos para essa partida no Brinco de Ouro, né, estão sendo disponibilizados. Teremos R$20 a inteira e R$10 a meia entrada para o torcedor rubro-negro, que estará na cabeceira norte do estádio lá em Campinas, né? Então é um jogo que o torcedor rubro-negro terá, né, um ingresso acessível na busca pela presença lá. A gente até viu, né, que os Leões de Sampa, né, estiveram lá em Ribeirão Preto, não vai ser diferente em Campinas, né, e expectativa de que o torcedor rubro-negro possa comparecer ao Brinco de Ouro. De um confronto que na história tem 44 jogos, 13 vitórias do Sport, 16 empates, 15 vitórias do Guarani. O Sport não vence o Guarani fora de casa desde 1992. Até de 92 para cá, foram 9 jogos, com 5 vitórias do Bugre e 4 empates. Ano passado, por exemplo, o Sport acabou perdendo para o Guarani pelo placar de 3-1.
Bruno Mendes, Bruninho e Matheus Barbosa marcaram os gols da equipe paulista. O Ronaldo, volante, Ronaldo Henrique, que hoje está no Avaí, foi quem marcou de pênalti para a equipe rubro-negra. Então, um retrospecto nada agradável diante de um adversário que sempre conturbou a vida do esporte. O Guarani, por exemplo, com a vitória no ano passado, o Guarani ele se aproximou do G4. Até acompanhando aqui uma matéria, né? Guarani vence Sport e num confronto direto se aproxima do G4. Era uma luta totalmente diferente que o Guarani tinha em 2023 em relação a este ano. Esse ano o Guarani com 6 pontos apenas em 39 disputados, né? Uma campanha muito ruim, né? O Guarani hoje está a 8 pontos de saída do Z4. Então uma campanha bem ruim, bem difícil de uma equipe que, se continuar nessa toada, tem tudo para continuar na briga contra o rebaixamento e ser uma das virtuais rebaixadas à Série C do Brasileiro em 2025.